Graça e paz, povo de Deus. Quem está feliz com o Senhor, pode dizer glória a Deus. Não, mas vamos de novo. Quem está feliz com o Senhor, pode dizer glória a Deus. Aleluia. Prazer, uma alegria tremenda estar aqui, pastor Jimmy. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou aqui com a minha esposa, a pastora Dani, a minha filha Ana, meu filho Mateus, pastor Alexei, os meninos do louvor, muito obrigado, que Deus abençoe. Nós pastoreamos a Live Church lá do outro lado da cidade, mas no mesmo espírito, pastor. A Live Church significa igreja viva. Nós temos algo comum no Senhor, amém? Porque viemos conhecer uma igreja viva no Senhor hoje também, amém? E é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para compartilhar algo que o Senhor tem falado aos nossos corações, com os irmãos. E para esse tempo profético, que nós entendemos no Senhor que se renova. Eu queria, com a permissão do pastor Jimmy, meu filho está num projeto missionário esse ano. Eu conversei com o pastor Jimmy, e ele está aqui para poder compartilhar e, sobretudo, dividir isso conosco. Vem cá, Mateus, rapidinho, um minutinho. Você pode aplaudir ao Senhor? Ficou maior que eu, rapaz. Eu tive ele com 10 anos e ele tem 19 e eu 29 agora. Mas o Mateus é uma bênção, é uma flecha nas mãos do Senhor. E Deus tem algo específico para o ministério dele. E a gente, como pai, fica tão feliz em poder, de alguma forma, entender que o Senhor está projetando os nossos filhos. E eu creio que é um tempo de projetar os nossos filhos. Nós vivemos muitas coisas, queridos, onde o Senhor estava construindo em nós aquilo que nós iríamos arremessar os nossos filhos. É tão tremendo porque a partir de nós o Senhor faz em nossos filhos. Mateus, fala um pouquinho. Boa noite, graça e paz do Senhor. Eu me chamo Mateus, tenho 19 anos. Eu estou indo para o GSM. O GSM é uma escola missionária da Dunamis, que dura 10 meses. Que ela visa treinar e capacitar líderes, para que uma geração inteira seja afetada. Tem algum adolescente aqui que está estudando ainda? Levante sua mão bem alto. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês estão sendo enviados para a escola de vocês. E visando nisso, eu, Mateus, e o Senhor tem me chamado a viver um tempo de treinamento e liderança, para que um dia mais e mais pessoas possam alcançar as escolas, as universidades, seus trabalhos. E para isso, eu preciso arrecadar um valor, dinheiro, porque o reino dos céus, ele avança com recursos humanos. Deus é o Deus dos céus e deu a terra aos homens. A gente planta, vê nascer, colhe e usufrui do trabalho. Então lá atrás eu vou estar vendendo algumas camisetas e alguns adesivos. Esses aqui são uma cartela de adesivo, vem mais ou menos 8 a 10 adesivos aqui. O valor dela é uma por 12 ou você escolhe duas por R$20. Você pode colar na sua garrafa, no seu notebook, onde for, pode lavar com a esponjinha que não vai riscar. A hora de sair, não é adesivo de papel, ele não vai despedaçar inteiro. Então você pode ficar tranquilo. E também tem algumas camisetas. Me ajuda aqui, pai. Aí, ó. Essa é a primeira camiseta. Aqui está escrito New Season, Same God. Nova temporada. Feliz ano novo, gente. Nova temporada. É um novo capítulo. Uma nova palavra será lançada, mas o Deus é o mesmo. Então, o Deus que moveu no passado, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é o mesmo. Então, New Season, Same God. Nova temporada, o mesmo Deus.
Tem também essa aqui, que é algo que fala muito comigo, está escrito Walking on the Word. Não é de mundo, é de palavra. É andando sobre a palavra. Quando Pedro anda, ele anda em fé, mas sobre uma palavra. Eu estou andando sobre uma palavra, então essa camiseta representa para mim, andando sobre a palavra de Deus. E ela é bonita, tá? Tem algumas outras cores dela também. Quem não gosta de azul, quem torce pro coxa, não tem verde. Glória a Deus. Aqui, ó, a mesma camiseta, só que em preto e roxo. E a última estampa, Yahweh. Está escrito Yahweh, é o primeiro nome que a gente encontra na Bíblia para Deus, Yahweh. E tem um espírito, uma pomba embaixo, que representa o Espírito. E para mim essa camiseta simboliza o Espírito de Deus. A Bíblia fala que antigamente o Espírito de Yahweh descia. Eu gosto muito da passagem onde Salomão vai inaugurar o templo e o Espírito de Yahweh desce. E a galera que estava servindo já não consegue mais servir. Acaba tudo quando o Espírito de Yahweh desce. Então tem esses 4 modelos, o valor está R$ 89,90. É R$ 89,90 para ficar mais atrativo. E comprando, você vai estar fazendo uma semente no reino dos céus. Então se você quer fazer parte do que o Senhor tem feito na minha vida, passa lá atrás, eu estou numa mesa lá, você vai abençoar o reino dos céus e de quebra vai levar uma camiseta e um adesivo bonitão. Glória a Deus, Deus abençoe, gente, obrigado. Já pregou, pastor Jimmy. Romanos capítulo 5, no verso 3. Coloca a mão à altura do teu coração por um instante. Feche seus olhos. Diga: Senhor Jesus, fala comigo, porque eu creio. Tua palavra é rema e resposta a todo o meu anseio. Tua palavra é vivificante. E eu não vou ficar e não vou sair da mesma forma, porque a tua palavra vai me transformar. Se você verdadeiramente crê nisso, diga amém. Romanos 5, no versículo 3, o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, dizendo: mas não somente isso, como nos gloriamos nas tribulações ou nas provações. Eu tenho certeza que na tua caminhada até aqui, eu tenho certeza que naquilo que Deus construiu em você e através de você até aqui, foram percalços onde tantas vezes você enfrentou tribulações, ou em outras versões ali fala sobre prova da fé. Mas toda prova da fé nos leva a um novo nível. Mateus perguntou quantos estão em idade escolar. Então todos que estão em idade escolar, quando chega na última prova, se você for aprovado, você vai a um novo nível. O que a palavra do Senhor está nos dizendo é que nós nos gloriamos ou nos alegramos, nos edificamos nas tribulações, porque nós precisamos aprender, em primeiro lugar, é que as tribulações ou as provas precisam trazer perseverança. Diga comigo: perseverança. E a partir desse momento, toda a prova que eu enfrento, tudo aquilo que eu já enfrentei na minha vida, eu venci como? Em perseverança. Como que você venceu? Pastor, eu passei tantas provas esse ano que passou, provas da minha fé, e de fato cada tribulação vem para provar a nossa fé, e se a minha fé ainda é suficiente para que eu possa dar um próximo passo. E muitas vezes no meio da nossa prova, meu irmão, nós não conseguimos ver algo além. Por isso o escritor de Hebreus diz que ora a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas eu creio.
E todo aquele que compreende a fé, glória a Deus, sim, todo aquele que compreende a fé, ele dá mais um passo, mesmo que ele não veja para onde ele está dando aquele passo, porque isso é perseverança, e nós precisamos entender que uma medida de fé foi nos dada, capaz de eu poder superar aquilo que eu tenho que passar, ou que eu estou passando. 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo diz: não vos sobreveio tentação ou provação que não seja suscetível ao ser humano, mas que você não tenha força para passá-la. Sobretudo, todas as vezes o Senhor dá um escape. Aleluia. Sabe o que acontece? O Senhor conhece a medida de fé que existe no teu coração. Você me ajuda? Olha para alguém aí. O Senhor conhece a medida de fé que Ele colocou no teu coração. Eu preciso construir algo aqui para a gente entender a palavra que o Senhor tem para esse tempo. Se eu tenho uma medida de fé, é porque Deus colocou-a no meu coração. Efésios 2:8, um versículo muito conhecido. O apóstolo Paulo diz assim: vocês não são salvos, vocês são salvos pela graça, mediante a... Vocês são salvos pela graça, mediante a... E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é glória a Deus. E sabe o que é dom? Dom é presente. O Senhor presenteou a cada um de nós com uma porção de fé, uma medida de fé. E como Ele conhece essa medida de fé, nós passamos por provas, ou nós passamos por provações. Se puder deixar o versículo lá para a gente, eu já volto ali. Nós passamos por provações para provar que eu já digeri a fé que Deus me deu. Mas você concorda comigo que cada oportunidade, ou que cada estação da nossa vida, nós somos provados e passamos por um novo tempo, nós passamos por um novo ciclo, nós passamos sim por uma nova temporada no Senhor, e a medida precisa ser expandida. Quando Cristo falou que desceria vinho novo sobre odres novos, é porque Ele, antes de derramar o novo, Ele precisa preparar quem vai receber. E a provação, ela vai me expandindo. Para quê, pastor? Para que eu receba uma nova porção de fé. Mas eu só vou expandir quando eu enfrento uma prova em perseverança. E essa perseverança em nós, vai dizer o verso 4, por favor. A perseverança produz um caráter aprovado. Tiago diz da mesma forma: nos gloriamos ou nos alegramos nas provações, porque elas trazem virtudes ou qualidades que ainda não possuímos. Ou seja, a prova está trabalhando em você, para você receber a porção que o Senhor tem de fé, para você viver a nova estação nele. E diante da nossa perseverança, nós nos expandimos para receber uma nova medida de fé. E essa nova medida de fé aprova o meu caráter no Senhor. Essa nova medida de fé vai transformando a minha vida. Essa nova medida de fé vai transformando a minha mente, vai transformando a minha forma de ver as coisas, vai transformando a forma como eu reajo às coisas, e vai me tornando a medida do Senhor. E o caráter aprovado produz confiança. Sabe o que é confiança, pastor Jimmy? Quando o Mateus era pequenininho, eu dizia: pula na cola do papai. Um filho pula no colo do pai, porque ele confia, ele não quer saber a altura. Quantas vezes eu estava distraído, e de brincar com ele, pula no colo do pai. E às vezes eu estava distraído, e ele vinha e pulava, porque ele confiava que o pai iria segurar.
A provação que você passou até aqui fez você aprovar o teu caráter. Quando a chora lá, sim, fez expandir você como cristão, porque o Senhor está colocando uma nova porção de fé, e essa nova porção de fé, ela é baseada em confiança, e quando você confia nele, tudo muda. Ei, me ajuda aí por favor, fala para 2 ou 3 pessoas, é tempo de confiar no Pai, ei, é tempo de confiar no Senhor, é tempo de debruçar, ei, a nossa esperança, é tempo de debruçar a nossa dependência nele. E o verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer então: a confiança não nos decepciona. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por isso. A confiança nele não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Ele já me amou, Ele derramou em mim o Espírito. Eu posso confiar no meu Deus. E quando nós atingimos esse nível de confiança na nossa fé, nós não agimos mais como meninos, ou não agimos mais como os descrentes, nós não agimos mais segurando: será que eu vou? Será que Deus vai abrir o mar? Deixa o pastor Jimmy ir na frente. Se alguém se molhar, vai o pastor na frente. Não, quando eu entro no nível de confiança, eu posso estar vendo o mar, mas eu começo a caminhar, certo de que Ele vai abrir o mar para eu passar. Esse nível de confiança precisa gerar um novo tempo profético. E o que o Espírito traz ao meu coração é justamente isso. Porque Hebreus, no capítulo 4, verso 16, o escritor de Hebreus vai nos dizer que essa confiança, vamos tentar de novo, essa confiança que foi gerada no meu coração, num Deus Todo-Poderoso, através de todas as lutas que eu já enfrentei, através de todas as frustrações que eu já enfrentei, através de todas as decepções que eu não desisti, através de todas as vezes que me machucaram, mas eu olhei para os céus, através de todas as vezes que eu achei que não tinha mais jeito, mas o Senhor foi o meu recurso, Ele foi a minha fortaleza, Ele foi a resposta. Criou no meu coração uma confiança sobrenatural. Hebreus 4:16, por favor. Portanto, acheguemo-nos com toda... Vamos de novo. Portanto, acheguemo-nos com toda... ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder de Deus que nos socorre no momento da necessidade. Sabe o que eu vim dizer para você? Esse ano de 2025 você já adquiriu uma medida e uma porção de fé, e o Senhor está te chamando: se achegue a Deus, ao trono da graça do Senhor. 2025 é o tempo de viver a graça, o favor e os sonhos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a tua família, para o teu ministério. Se você crê nisso, você pode aplaudir o Senhor. Ano da graça. O que é graça, pastor? Em primeiro lugar, a graça precisa ser, entendido como um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele... Eu não mereço, mas o trono da graça está disponível para mim. Eu não mereço, mas eu posso adentrar ao trono da graça.
eu não mereço, mas Ele colocou em mim essa nova porção de fé, para que eu possa confiar, mas isso me dá ousadia para entrar na presença de Deus, ao trono da graça de Deus. E se a graça é um favor imerecido, a graça também é uma capacitação, ou uma capacidade sobrenatural. Eu vou te explicar. A graça que vem ao pecador, pastor Jimmy, ela não só redime os seus pecados. Um dia eu encontrei a graça do Senhor Jesus. Jesus olhou para mim, resolveu perdoar os meus pecados. Mas mais do que isso, Ele me deu uma capacidade sobrenatural. Aos poucos, em perseverança, aprovando o meu caráter e trazendo confiança. E quanto mais aquela confiança aumentava, mais a graça do Senhor aumentava. E essa graça me trazia uma capacidade sobrenatural. Eu venci o pecado, não porque eu podia alguma coisa, mas porque a graça do Senhor me capacitou para vencer aquilo que me afastava do Senhor. E aquilo me capacitou. Não somente isso, eu quero te dizer, a graça do Senhor, esse favor imerecido, alcançou as nossas vidas, e Ele vai te capacitar para viver os planos, as promessas e os sonhos naturais e os sonhos sobrenaturais dos céus para a tua vida. Tem muitas coisas que pareciam impossíveis, pastor Jimmy, para a tua vida. O Senhor diz, tem coisas que pareciam impossíveis, mas a graça vai te capacitar a viver o próximo nível. A graça do Senhor vai te capacitar a viver o próximo nível. É tempo de viver os sonhos dos céus para as nossas vidas. A igreja do Senhor para esse tempo vai viver o sobrenatural. A igreja do Senhor em 2025 não vai ser guiada pelas notícias, pelos acontecimentos ou pela política, mas a igreja do Senhor Jesus vai ser guiada por uma graça que é derramada dos céus. Nós viveremos o maior avivamento da igreja do Senhor. Eu vou repetir, nós viveremos o maior avivamento da igreja do Senhor. Sim, é tempo de viver o maior avivamento da história da igreja do Senhor. Vidas restauradas, pessoas curadas. E o que Joel 2 diz, é que o avivamento viria com trigo, diga provisão. Viria com o vinho, fruto da vide, diga alegria, mas viria com o óleo. Olha para a tua mão, meu irmão. Sim, o Senhor está acrescentando unção sobre a sua igreja. O Senhor está capacitando a sua igreja para viver o maior avivamento, porque o maior avivamento não será vivido pela nossa força, mas pela graça e capacitação dos céus. Mãos orarão por enfermos e eles serão curados. O Senhor dará a palavra profética que mudarão a história e o rumo de tantas famílias. O Senhor vai dar tanta autoridade na tua palavra. O Pentecostes, o primeiro milagre do Pentecostes foi nas palavras. É o tempo de dar poder nas palavras. Você precisa entender a manifestação da graça. Você precisa entender que você tem autoridade dos céus. Pastor, mas eu não mereço. É graça. Pastor, eu não fui para um seminário, mas todas as provas que você passou te levou para esse lugar de confiança. Esse lugar de confiança te levou no trono da graça.
E esse trono da graça está trazendo uma capacitação sobrenatural. Mas você precisa viver isso todos os dias, como posicionamento. E o Senhor está nos chamando: ei, se você é a igreja do Senhor, no lugar de confiança, você precisa viver um espírito profético dentro dessa confiança. Pastor, Joel disse que os jovens teriam visões, e nós vemos tantos jovens nas drogas, porque tem uma igreja que não está posicionada. Nós precisamos começar a profetizar a partir dos nossos filhos. Posicionar, começar a profetizar, dizer: o meu filho, ei, o meu filho é um homem de Deus, o meu filho carrega o poder de Deus, o meu filho carrega poder na sua boca. Não importa aonde ele vai estudar, porque não é a influência que vai estar sobre ele, mas onde Deus colocar ele vai ser a diferença. Ei, os nossos filhos profetizarão. Não deixe um só dia em 2025 de profetizar, meu irmão. Fala para alguém aí, me ajuda por favor. Diz: profetiza. Profetiza. Nem que seja sobre um vale de ossos secos. Profetiza. Profetiza no Senhor. Eu vou viver. Você pode dizer isso? Eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. A minha oração para esse tempo tem sido: Senhor, não me deixa de fora de tudo que o Senhor for fazer na minha geração. Eu não quero ser somente um espectador. Eu quero viver, Senhor, uma história que o Senhor separou para mim. Eu quero viver, Senhor, o que a Tua palavra diz que eu sou. Eu quero viver, Senhor, as promessas que o Senhor fez para a minha vida. Eu quero exercer esse sacerdócio que o Senhor separou para mim. Mas quem sabe a gente recebe a palavra, mas fica muitas vezes inerte a isso. Eu quero compartilhar mais uma palavra com você em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 1. Filipenses 2, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Seus olhos chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, e ele sorrindo me disse: nunca apagará, não. Nós vamos viver, Senhor, o derramar dessa graça, Pai. Pinhais vai viver o derramar da graça do Senhor, do favor imerecido, da capacitação sobrenatural. Eu creio. Filipenses capítulo 2, verso 1. Portanto,
se por estarmos em Cristo temos algum poder, nós teremos o poder. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Não perca o poder do Espírito, mas não perca o amor, e não perca o equilíbrio nele. E Paulo escreve dizendo: se temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Verso 2, pode ir passando. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Diga comigo: o mesmo amor, o mesmo modo de pensar. Segura um pouquinho aqui. A nossa alegria, para que a gente possa perseverar no Senhor, no meio da prova, nós precisamos entender que a base da nossa alegria não são circunstâncias, mas a base da nossa alegria é o Senhor. Mas o que Paulo fala, ele está dizendo à igreja em Filipenses: ei, eu completo a minha alegria. A minha alegria é completa quando eu me relaciono com o reino e com a noiva. Tem muita gente que tem uma lacuna ainda no seu coração, porque não vive propósito de Deus para a sua vida. Mas eu vim aqui para profetizar: 2025 é o tempo de você viver o propósito que Deus te chamou, aquilo que Ele colocou dentro do teu coração, para que saia fora, em nome de Jesus. E Paulo fala ali então do mesmo modo de pensar. A palavra no grego ali é phronel, que significa uma maneira modesta de pensar. A primeira coisa que nós precisamos ter é um modo de pensar que não excede a modéstia. Entretanto, andamos em acordo com o reino de Deus. E Paulo diz àquela igreja: que alegria, porque o nosso modo de pensar é o mesmo modo de pensar no Senhor. Que alegria poder sentar hoje, pastor Jimmy, à mesa contigo, e entender que nós, à mesa, temos a mesma altura, e nós podemos sim, quando estamos à mesa, ninguém é tão rico que não precise de algo, e ninguém é tão pobre que não possa oferecer algo. E que nós possamos ter esse fronel, uma maneira modesta de pensar, para que nós possamos viver o extraordinário. Sabe o que mais rouba o cristão do extraordinário de Deus? Infelizmente, é a sua vanglória e tantas vezes a sua mentalidade não estar alinhada com o seu coração. Verso 3. Nada façais por rivalidade e nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Mais do que eu vou fazer, Jesus se importa o porquê eu vou fazer. Quem está me entendendo, por favor? Mais do que eu vou fazer, meu irmão, tem muita gente ajudando os outros lá fora. Tem muita gente que entrega centenas e centenas de marmitas lá fora, e a atitude é corretíssima, mas tantas vezes a motivação não é. Nós precisamos trazer coerência da nossa atitude com a nossa motivação, para vivermos o extraordinário de Deus. A minha oração é: Senhor, alinha o meu coração com a minha mente. Alinha, Senhor, o meu coração com a minha mente,
para que a minha mente seja convicta daquilo que o meu coração sente no Senhor. Verso 4: cada um zele não apenas pelos próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos... Eu vivo o sobrenatural quando a minha mente é transformada. Conhecer a Jesus de todo o coração, mas ter uma mente transformada, a metanoia. Não vos amoldeis a este mundo, Romanos 12:2, mas transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis. Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa entender primeiro que a sua mente precisa ser transformada. Eu acesso o trono da graça. A graça é um favor imerecido, mas o Senhor sonda o meu coração, e por isso eu preciso alinhar a minha mente com o meu coração. Verso 5: tende em vós o mesmo fronel que houve também em Cristo Jesus. A mesma mentalidade, forma de pensar que Cristo Jesus teve, que você tenha, e você vai viver o extraordinário de Deus. 6: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Eu li outro dia, pastor Tim, um teólogo, dizendo que aquele que pretere honra não merece a honra. E note, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12: preferir dar a honra aos outros mais do que a si mesmo. Mas no capítulo 3 ele fala sobre liderança. Ele diz: sujeitai-vos à liderança, a toda e qualquer liderança que o Senhor colocar sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que você não deve honrar, meu irmão, quem está acima, mas não deixe de honrar quem está abaixo ou na mesma altura que você. Para que esse sentimento que houve em Cristo Jesus não faça perder o nosso coração. Porque administrar o avivamento é uma tarefa muito mais difícil do que reivindicar dos céus. Uma igreja cheia de poder, você vai influenciar pessoas, mas você jamais vai perder o teu coração. Você vai influenciar pessoas para que estejam o mesmo fronel, a mesma natureza, a mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não desejou ser igual a Deus. Verso 7: mas pelo contrário, Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Eu vim aqui para te dizer, meu irmão, essa entrega total começou há 2000 anos atrás, quando o meu Jesus resolveu entregar tudo. Ele se esvaziou, Ele se esvaziou, Ele se esvaziou de tudo que Ele era, de tudo que Ele possuía. Ele se esvaziou para ganhar uma forma semelhante à nossa, para descer no nosso nível. Para uma coisa, para que eu e você, fala para alguém, eu e você nos tornássemos filhos de Deus e pudéssemos hoje entregar tudo no altar do Senhor. Espírito Santo, som dos nossos corações, Senhor.
Se em algo eu me encontro fora do lugar da humildade, Pai, corrige a minha forma de pensar, alinha a minha mente ao meu coração, Senhor, para que as minhas ações correspondam à minha fé. Verso 8: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O próprio Jesus, pastor Alexei, resolveu se humilhar por nós. E quantas vezes nós queremos andar em vanglória? Ele se humilhou a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. A maior expressão da tua fé, a expressão da confiança, ela precisa ser baseada em obediência. Ninguém crê de fato se não obedece. A maior expressão de fé é a obediência até a morte. Como assim, pastor? Eu tenho que ser um mártir? Se você for, glória a Deus, meu irmão, porque sim, teremos recompensa no céu. Mas eu vim aqui para te dizer que você possa sim, em nome de Jesus, obedecer até a morte do teu eu. Senhor, que eu possa te obedecer, Pai, até matar o meu eu. Que o meu eu possa morrer, para que o seu Espírito viva em mim. E que o meu eu morra, Pai, para que eu viva os teus planos, Senhor. Pai querido, que todos os meus desejos do meu coração, Pai, possam morrer para que eu viva os seus. O Senhor tem alegria em abençoar os seus filhos, mas a maior alegria do Senhor é ter o teu coração de filho. E que nós possamos obedecer até a morte do meu eu. Quantos podem profetizar isso, meu irmão? Que eu possa obedecer até matar o meu eu. Verso 9: por isso Deus também o exaltou de sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Verso 10: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo aquele que vive propósito, processo, todo aquele que mata o seu eu, vai viver o propósito de Deus. Todo aquele que vive o processo, vai viver o propósito. Todo aquele que mata o seu eu, é para viver o desejo dos céus sobre o seu coração. Jesus se submeteu, mas viveu o propósito e a promessa, e que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que em nome de Jesus, você vencendo o teu eu, viva todo o propósito, para que a fama de Jesus se propague, para que o nome de Jesus seja propagado, para que o reino de Deus avance, para que os joelhos dos homens e mulheres dessa cidade se dobrem ao Senhor Jesus. Que você se levante como um arauto, aquele que anuncia: o rei está voltando, e que o Senhor te capacite com todo o bom propósito, com todo o dom do céu. Não deixa o processo te parar. Fala para alguém, por favor. Não deixa. Persevera até alcançar a medida de fé.
Carabana condere shuri alabaso. Menire compiandere shora alabaso. Diria, Ele está aqui nesse lugar. Oh, lemanare condara sore lebarabache. Feche teus olhos por um instante. Você me mostra corações que no meio da prova foi tão difícil e foi tão pesado que você deixou lá atrás tantas coisas no processo. Você parou de sonhar. Mas o Senhor te diz nessa noite: sou eu quem te chamo, filho. Filha, sou eu que enxugo as suas lágrimas, sou eu quem curo as suas feridas. E o Espírito Santo diz: volte a sonhar, volte a sonhar. Se você recebe essa palavra aí no teu lugar, vai erguendo a mão. Sim, ergue a tua mão. Se é para você, recebe. Volta a sonhar no Senhor. O Senhor está te levando novamente ao lugar da confiança. O Senhor está te levando ao lugar da confiança. É uma noite de cura, é uma noite de restauração, mas é uma noite de milagre, é uma noite de virada de chave, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode aplaudir o Senhor. Eu nada temerei. Isso, em frente eu irei. Obrigado, pastor. Verso 11: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda a tua família veja em você algo diferente, para a glória de Deus Pai. Que toda a tua casa veja uma mudança em você em 2025, para a glória de Deus Pai. Que os teus colegas no teu trabalho vejam: ei, esse cara é diferente, para a glória de Deus Pai. Ei, que você mude o teu fronel, a tua forma de pensar, mas que todos possam olhar, dizer o que você carrega diferente. Ei, é para a glória de Deus. Eu vou brilhar agora para o meu Senhor. Verso 12: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes. Diga comigo assim: obediência gera propósito, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Coloque em prática a vossa salvação. Reverência e temor. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não basta ser salvo, coloca em prática a tua salvação. Você é salvo para colocar em prática a tua salvação. Você é salvo e é dito como cristão. Por quê, pastor? Porque você é um cristinho aqui na terra. O missionário inglês pregou por anos na África e nunca ninguém foi visitá-lo, ele morreu lá. E quando outros missionários chegaram lá, pastor Jimmy, ele estava enterrado e os locais diziam: aqui está Jesus. E aqueles missionários explicavam para ele: não é Jesus. Sim, é Jesus, porque eu via Jesus nele. Começa a praticar a tua salvação, meu irmão. O Senhor vai me abençoar. Eu vou viver, sim, a graça, o favor imerecido, coisas sobrenaturais eu vou viver. Nós vamos viver nas nossas vidas. A igreja do Senhor vai viver, mas nós precisamos entender que é tudo para a glória do Senhor. Então eu vou colocar em prática a minha salvação. Em segundo lugar, reverência.
É a reverência que me mantém salvo. E mais do que isso, no plano de Deus. Tem gente salva, tem gente que perdeu a salvação, e tem gente que está salvo, mas perdeu a direção. Vou te explicar. Tem gente que está salvo pela graça do Senhor, mas mais do que você ser salvo, Deus deseja que você viva um propósito que Ele firmou para você. E muitas vezes a falta de reverência é o que faz a gente perder a direção, pastor. E no ano de 2025, todas as vezes que você tropeçar do avião da graça, imagina que você está no avião. Sabe aqueles aviões que os paraquedistas usam? Com a portona aberta assim? E a gente está lá dentro conversando. Daqui a pouco o irmão tropeça e cai. Acontece aqui em Pinhais também ou é só lá na live? Tem alguém que dá uma tropeçada? Amém. Mas se alguém tropeçar e cair do avião da graça, aciona rapidinho o teu paraquedas do temor a Deus. Porque é o temor a Deus, pastor, que nos faz estar aliançados com Ele. Não perca o teu temor de Deus. Pastor, o senhor veio pregar graça, sim. O senhor veio anunciar que é um ano de viver a graça de Deus, sim. Mas se vive a graça sem perder o temor. Porque todas as vezes, se nós tropeçamos na graça, caímos na graça, é preciso acionar o paraquedas do temor, que é o que vai fazer preservar a minha vida. O que você está me entendendo? Verso 13. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Diga graças a Deus. Salmo 139, 16, o salmista diz: quando eu ainda era um embrião, o Senhor escreveu os meus dias para a sua glória. O Senhor escreveu o propósito para a minha vida. Ei, eu não vim aqui para romantizar. Deus não escreveu se você ia vir de sapatênis preto ou de tênis, não. Deus não queria, mas Deus tem um propósito. Diga comigo, propósito para cada um de nós. E dentro do nosso coração, esse propósito é um mapa, uma bússola que me aponta uma direção. Todas as vezes que eu perco a reverência de Deus, a minha bússola perde a direção. Todas as vezes que eu caio sem temor, a minha bússola perde a direção. Portanto, em nós temos, pastor, um propósito de Deus que está em nós. E você e eu seremos julgados não pelos nossos pecados, mas pelo aquilo que nós realizamos diante da expectativa dos céus. Apocalipse 20, 12 diz que serão abertos os livros diante do trono branco de Deus. Quantos? Os livros. Será aberto o livro do salmista, Salmo 139, 16. O Senhor escreveu os meus dias, porque o Senhor te escolheu para ser atalaia na tua família. Que é isso, pastor? Deus escolheu você para salvar toda a tua casa. Deus escolheu você para levar o nome dele e a fama dele lá no teu trabalho. Tem lugares que você vai chegar, que eu não chego, o pastor Jimmy não chega, pastor Alexei não chega, mas o Senhor escolheu a você. Tem empresários que o Senhor escolheu para ser bem-aventurados aqui, sim, para a glória dele, não, para a glória de Deus. E isso está dentro de nós. E se nós entendemos a graça, favor imerecido e capacitação sobrenatural, nós vamos entender que o que Deus está colocando dentro de nós, o sonho, o querer, é dele. Porque o sonho gera um propósito. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, que não é só o querer dele, mas também o realizar.
Olha para a tua mão, tudo que você precisar de dom, recurso, Ele vai te dar para você viver o propósito. 2025 será um ano de derramar da graça do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor está dando visão a tantos, para que a nossa vida seja uma manifestação para glorificar o nome de Deus, para que nós possamos entender que é Ele que está colocando esse querer, e por isso Ele está fazendo a voltar a sua igreja a sonhar. Por isso Ele está te levando ao lugar de sonhar novamente, para você viver os planos dEle, que está dentro de você, como um mapa, um código, uma coordenada. O Senhor te chamou para algo, e Ele não vai desistir. O Senhor te chamou para viver um propósito específico, e Ele não vai desistir de você. O que Ele tem para você é personalíssimo, é só para você. E se nós entendemos hoje, dele é o querer e o realizar. Nós vivemos uma geração cheia de criatividade. Mas eu vou te dizer algo hoje: a nossa criatividade tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. O Senhor está gerando criatividade sobre esta casa, sobre a tua vida. Estratégias, pastor Marcos, para você gerar o plano de Deus. O Senhor vai dar criatividade. Como eu vou fazer isso, pastor? Pastor, eu desejo fazer um culto lá na faculdade. Como eu vou fazer isso, pastor? Eu desejo abrir uma célula. Eu desejo abrir uma empresa. Como eu vou fazer isso, pastor? É o Espírito Santo que vai te capacitar, porque é dele o querer e também o realizar. Ele está capacitando a sua igreja com uma nova unção de criatividade desenvolvida em nós a partir dele, porque a pessoa com mais criatividade nesse mundo é o nosso Deus. Ele disse: haja luz. Sim, sabe o que você vai fazer a partir da criação e criatividade que Deus te dá? Começa a profetizar. E o que eu quero te encorajar aqui nessa noite é você profetizar e entender que a graça de Deus está sobre a tua vida. Você pode ficar de pé, feche os teus olhos por um instante. Sim, Senhor,